Faculdade Anhanguera de Imperatriz. Estágio supervisionado em análises clínicas. É um seminário apresentado pelas acadêmicas Giovana da Silva Conceição e Gisele Araújo, acadêmicas do 10º período do curso de farmácia. Hemograma. O que é um hemograma? Ele também é conhecido por hemograma completo e é um tipo de exame que analisa informações específicas sobre os tipos e quantidades dos componentes no sangue, como, por exemplo, glóbulos vermelhos, que são as hemácias, glóbulos brancos, que são os leucócitos, e plaquetas, coagulação sanguínea. Como que ele é feito? O exame ele é realizado da seguinte forma. A área da retirada de sangue é higienizada com algodão e álcool. Um elástico garrote é colocado preso acima da área que será perfurada para que seja possível visualizar a veia de maneira evidente. Em seguida, uma agulha fina é introduzida na veia. O sangue é coletado e armazenado em um tubo. As amostras são encaminhadas para o laboratório para ser feita a análise. Mas qual que é a finalidade do hemograma? Este exame ele serve para confirmar ou indagar um diagnóstico. Também serve para monitorar algum tratamento que está sendo feito pelo paciente ou apenas para a saúde e se há alguma alteração no organismo do indivíduo. Glicemia em jejum e hemoglobina glicada. O que é e quando deve ser feito o exame de glicemia? O exame de glicemia em jejum ele serve para medir o nível de glicose na circulação sanguínea do paciente. É necessário estar de 8 a 12 horas de jejum, sem consumir nenhum tipo de alimento ou bebidas, apenas água é permitido. O exame é utilizado para investigar possíveis casos de diabetes e para controle da doença. A glicemia em jejum deve ser feita para acompanhamento de rotina. O exame é recomendado anualmente para todas as pessoas com mais de 45 anos, porém, ele pode ser realizado em pessoas de qualquer faixa etária e em curtos períodos, caso haja risco de diabetes ou a doença em si. Já o que é e para que serve o exame de hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é um exame capaz de medir o índice glicêmico no organismo, ou seja, os níveis de açúcar presentes no sangue. O exame serve para controlar o diabetes já existente e para diagnosticar a pré-diabetes e diabetes de pacientes que ainda não sabem que têm a doença. Esse exame ele pode verificar até 3 meses o índice glicêmico do paciente. Em seguida, nós temos o lipidograma. Quando que o lipidograma ele é solicitado, nós vamos falar sobre quais as doenças podem ser diagnosticadas e como que é feito e também quais que são as suas principais taxas. Bom, o lipidograma é um conjunto de exames laboratoriais utilizado para analisar possíveis irregularidades nos lipídios. O lipidograma completo mede os níveis de triglicerídeos e de diferentes tipos de colesterol no sangue. O exame faz parte da rotina de check-up e costuma ser solicitado em média a cada 5 anos. Apenas em pessoas com tendência a ter os níveis de colesterol ruim, LDL, aumentados. Sua realização pode ser feita em um intervalo de tempo menor. É o caso de muitos idosos, principalmente homens e jovens com histórico familiar de dislipidemias. As doenças que podem ser diagnosticadas uma série de distúrbios ligados às taxas de colesterol e triglicerídeos, no caso, dislipidemias. Essas taxas elas servem como indicadores para doenças cardiovasculares, que são o infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, AVC, por exemplo. E em certos casos também pode diagnosticar pancreatites. O lipidograma ele é feito a partir de uma coleta de amostras de sangue em laboratório. Para o preparo, o paciente deve evitar atividades físicas que não sejam habituais nas 2 semanas que antecedem o exame. A alimentação rotineira pode ser mantida, já o consumo de bebidas alcoólicas precisa ser suspenso 3 dias antes da coleta.
As principais taxas mostradas são colesterol total, LDL, que é lipoproteína de baixa densidade, HDL, que significa lipoproteína de alta densidade, VLDL, lipoproteína de muita baixa densidade, e os triglicerídeos. Ureia e creatinina. Para que serve este exame? A ureia é uma substância produzida pelo fígado que permite analisar o funcionamento não só do fígado, como também principalmente dos rins. O exame de ureia serve para avaliar e monitorar a saúde destes órgãos. O exame serve para analisar o nível de ureia no sangue e identificar como está a saúde e a funcionalidade do fígado e dos rins. O que mais esse exame ele pode indicar? Pode indicar desidratação, insuficiência cardíaca sem comprometimento renal, sangramento gastrointestinal e também uma dieta rica em proteínas. Quais que são os valores normais de referência da ureia e da creatinina? Para crianças de até 1 ano, o valor normal de referência de ureia é entre 9 e 40 miligramas por decilitro. Para crianças acima de 1 ano, o normal é entre 11 e 38 miligramas por decilitro, e para os adultos, o normal é entre 13 e 43 miligramas por decilitro. Já os valores de referência para creatinina são homens entre 0,7 a 1,3 miligramas por decilitro, e para as mulheres 0,6 a 1,1 miligramas por decilitro. Importante lembrar que esses valores eles são apenas de referência e tudo vai variar entre cada laboratório, né? Temos em seguida TGO, AST e TGP, ALT. Mas o que é e o que significa sua elevação? TGO ele é conhecido como uma transaminase oxalacética ou AST, que significa aspartato aminotransferase. Já o TGP é conhecido como transaminase pirúvica ou ALT, que significa alanina aminotransferase. Ambos são transaminases, ou seja, são enzimas que podem ser dosadas no sangue e refletem o status de funcionamento do fígado. A sua elevação pode indicar lesão de células do fígado por infecções, medicamentos, intoxicação, tumores, traumas, dentre outros fatores. A elevação de TGP é mais específica, enquanto a elevação de TGO pode indicar lesão em outros órgãos e tecidos como músculos, rins, cérebro e coração. Os valores de referência são: a dosagem TGO e TGP é realizada no soro, que é a parte líquida do sangue, e a faixa de normalidade pode variar de acordo com a metodologia que está sendo utilizada. Para TGO, pode variar em média entre 5 a 40 unidades por litro de soro, já TGP pode variar em média entre 7 a 56 unidades por litro de soro. Agora, a restante da explicação fica com a discente Gisele Araújo. TSH e T4 livre. O que é e para que serve o exame de tireoide? O exame de TSH serve para analisar as alterações presentes na tireoide. Com base na análise, é possível verificar se o paciente apresenta hipotireoidismo ou hipertireoidismo. O exame também mostra as possíveis causas dessa irregularidade e se os tratamentos estão surtindo efeito. Bom, qual é a diferença entre o TSH e o T4 livre? O exame de TSH ele serve para avaliar a tireoide no sangue e analisar os hormônios que possam estar em excesso, que pode causar o hipertireoidismo ou hipotireoidismo, que é quando está em baixa. É o exame inicial para a investigação de doenças que acomete a tireoide. O exame de T4 ele serve para avaliar a quantidade de T4 total e livre. Esse exame é uma investigação complementar após a realização do TSH. E quais os sintomas?
sintomas de hipotireoidismo, cansaço, depressão, queda de cabelo, ganho de peso, dores musculares frequentes, lapsos de memória, intestino preso e colesterol alto. Quais os sintomas do hipertireoidismo? É a perda de peso sem motivo, insônia, diarreia, nervosismo, arritmia cardíaca e tremores. Ácido úrico. O que é e qual é a sua função no organismo? O ácido úrico é um resíduo gerado em decorrência da degradação de purinas, as quais são utilizadas para diferentes processos metabólicos no organismo. E por que fica elevado? Porque a sua produção aumentou bastante, porque a pessoa está eliminando pouco pela urina ou por interferência de alguns medicamentos. Quais são os sintomas? Dor e inchaço em uma articulação, especialmente o dedão do pé, o tornozelo, joelhos ou dedos. Dificuldade em movimentar a articulação afetada. Vermelhidão no local da articulação, que pode até ficar mais quente que o habitual, devido a um processo inflamatório. E a deformação da articulação, devido ao acúmulo excessivo de cristais. Exame de urina e urocultura. O que é o exame de urina e a urocultura? É um exame responsável pela análise de diversos parâmetros e substâncias que podem estar presentes na urina. Este tipo de exame pode levar ao diagnóstico de algumas doenças relacionadas ao aparelho urinário e doenças sistêmicas e suas complicações. A urocultura é o exame que detecta e identifica a presença de bactérias no trato urinário. Como se preparar para o exame? Para a parcial de urina, a coleta pode ser feita em qualquer hora do dia, de preferência após 2 horas sem urinar. Para a urina de 24 horas, é necessário que a primeira urina da manhã seja totalmente desprezada e a partir daí inicie-se a coleta, até o mesmo horário do dia seguinte. Toda a urina deste período de 24 horas deve ser armazenada em um recipiente fornecido pelo laboratório. Para a urocultura, é preciso higienizar muito bem a região da uretra e o primeiro jato da urina da manhã deve ser desprezado e o restante armazenado e levado ao laboratório. Quais as doenças podem ser detectadas com esse exame? São detectadas doenças do próprio aparelho urinário, como infecções e insuficiência renal. Também é possível identificar doenças sistêmicas, como a diabetes, hipertensão arterial, lúpus eritematoso sistêmico, entre outras doenças. PSA. O que é o exame de PSA? É um exame realizado como check-up, principalmente para diagnosticar o câncer de próstata em homens, antes mesmo que eles tenham sintomas. Este exame é feito através de uma análise sanguínea em que se avalia os níveis circulantes desta molécula que é produzida na próstata. O que indica um nível elevado de PSA? Um valor elevado de PSA indica a suspeita de um tumor na próstata, embora seja necessário correlacionar o resultado com outros fatores, pois os níveis de PSA podem aumentar quando existem outras patologias da próstata, quando ocorrem infecções ou também quando o doente foi sujeito a uma cirurgia ou alguma técnica urológica, como, por exemplo, uma endoscopia ou uma biópsia. Quais os benefícios de realizar esse teste? O PSA ajuda a perceber se podemos estar em presença de um tumor, a extensão do mesmo, quando já se encontra localizado ou se encontra disseminado, ou se estão a se desenvolver outras doenças da próstata. Este exame é um importante auxílio para os médicos para que o diagnóstico seja ainda mais eficiente e correto. Vitamina D. O que é e qual a sua função? Vitamina D é um termo
é um termo utilizado para referir-se a uma molécula que apresenta 4 anéis de colesterol. Apesar de ser conhecida como uma vitamina, esse nutriente orgânico é bem diferente das outras substâncias desse tipo, uma vez que é produzido no nosso corpo e não obtido apenas na nossa alimentação. Uma das principais funções atribuídas a ela é o seu papel no metabolismo do cálcio e da formação óssea. Onde encontrar e como medir a vitamina D? As principais fontes alimentares de vitamina D são as carnes, peixes e frutos do mar, como salmão, sardinha e mariscos. Os alimentos como ovo, leite, fígado, queijos e cogumelos. É possível medir, através de um exame de sangue, as dosagens de 25OD3, que é a vitamina D após a passagem pelo fígado. Qual a quantidade necessária no organismo? A dieta e a exposição solar são suficientes para a manutenção dos níveis normais de vitamina D no organismo. Nos casos em que necessita de suplementação artificial, a dose varia com a idade e o peso, girando em torno de 600 a 2.000 unidades internacionais por dia.